Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 16 a 17. A carta de Paulo aos Romanos talvez seja a carta mais completa do apóstolo Paulo. Uma das suas maiores cartas. Por quê? Porque ele traz um conteúdo muito profundo. Um conteúdo teológico que nos faz entender realmente o Evangelho, as nuances, como nós podemos crer e confiar no nosso Salvador. De modo que alguns dizem que a Bíblia não tem 4 evangelhos, ela tem 5 evangelhos. Os 4 do começo do Novo Testamento e o 5º evangelho, que seria essa carta de Paulo aos Romanos. Não um evangelho narrado igual aos outros, mas um evangelho que traz a doutrina do evangelho. E, meus irmãos, é interessante que no nosso tempo de hoje nós temos uma falta tremenda do verdadeiro evangelho. E nós temos aqui com tamanha clareza narrado aqui nessa carta, nessa passagem que nós vamos ver. E as pessoas, os crentes em especial, não têm entendido o evangelho. Têm trocado, distorcido. Muitas vezes alguma pessoa fala assim, eu estou evangelizando meu vizinho. Eu chamei ele para vir para a igreja. Meus irmãos, chamar para vir para a igreja é bom, mas não é evangelizar. Evangelizar é falar da mensagem, da salvação de Cristo, da obra que Cristo fez por nós. E não somente isso, muitas igrejas têm distorcido o evangelho, dado ao evangelho um tom assistencialista apenas, onde a igreja não serve nada mais, nada menos do que ajudar os pobres, servir mendigos e coisas assim. Por quê? Distorções que são feitas dia a dia. E esse texto em especial, a carta toda, ela tem um foco, e esse texto em especial é o tema da carta, e ele tem esse foco de nos responder uma pergunta. Ele responde a pergunta mais importante da nossa vida. E qual é a pergunta mais importante da nossa vida? Para muitos, alguns podem pensar que a pergunta mais importante da nossa vida é: com quem vou me casar? Essa é uma pergunta muito importante. Afinal, o casamento é por um pouquinho de tempo só, né? Pela vida toda. Nós sabemos que o casamento bíblico, ele é para sempre, até a morte. Mas, meus irmãos, essa não é a pergunta mais importante da vida, apesar da sua relevância. A pergunta mais importante da nossa vida é a seguinte: como eu posso comparecer justo diante de Deus? Essa é a pergunta mais importante da nossa vida. E por quê? Porque se você responder errado essa pergunta, se você não acertar a resposta dessa pergunta, não há como você recuperar o resultado. É impossível. Se você responder errado essa pergunta, você caiu numa tragédia. Não há tempo hábil para você consertar a resposta. Se você casar errado, fizer um mau casamento, você vai sofrer. Vai sofrer e talvez, se esforçar, com duras penas, vai aguentar até o fim do casamento. Vai viver sua vida aqui, sofrida, lógico, não vai ser fácil, vai ser muito difícil, mas você vai suportar. Mas, meus irmãos, se nós respondermos errado essa pergunta, não há volta. Não há volta. É uma tragédia. E quando nós perguntamos para o mundo, vemos para o mundo como que eles respondem essa pergunta. Como que eles acham que irão um dia comparecer diante de Deus justos? A principal resposta que os irmãos ouvirão vai ser a seguinte: eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa. Para mim comparecer justo diante de Deus, eu tenho que realizar algumas obras, alguma coisa. Eu tenho que fazer algum ritual, eu tenho que ser uma pessoa boa, eu tenho que fazer boas obras, né? Um ritual, eu tenho que me batizar, eu tenho que participar da Eucaristia, participar da ceia, cumprir a cerimônia do culto, das missas, ou eu tenho que dar comida para os pobres, viver uma vida direitinha, correta, eu tenho que ajudar os viúvos, tenho que ser um bom pai, uma boa mãe. Mas, meus irmãos, isso na verdade é uma grande ilusão. E essas pessoas acham que chegarão diante de Deus um dia. E na visão delas, é isso que passa na mente delas. Elas vão chegar um dia diante de Deus e Deus vai perguntar:
Por que você está aqui? Por que você se acha justo? Olha, eu procurei viver a minha vida da melhor forma possível. Eu tentei ser uma boa pessoa, viver minha vida de modo honesto, íntegro. Se eu não fiz o bem para alguém, também o mal eu não fiz. Então talvez eu não mereço lá um 10, né? Mas um 9,5, um 8, talvez eu consiga lá, eu mereça. E na opinião dela, Deus vai falar, ok, tudo bem. É isso mesmo, pode entrar. Meus irmãos, isso é uma tremenda ilusão, uma tremenda tolice. A mensagem da carta aqui é responder essa pergunta. Como eu posso comparecer justo diante de Deus? E nós, meus irmãos, nós temos que ser relembrados dessa resposta sempre. Porque é muito fácil nós nos esquecermos da resposta. Muito fácil. Eu ouvi de uma senhora que, um dia conversando com o seu pastor, dizia também que estava evangelizando uma vizinha. E ela falou assim, olha, para você ser salvo, você tem que ir na igreja e fazer tudo direitinho. Fazer tudo certinho. Meus irmãos, o pastor dela, eu acho que teve um tremendo desgosto, né? Uma senhora já antiga, ali na fé, na igreja, e que tendo uma resposta dessa, ela não tinha compreendido ainda como ela pode comparecer justa diante de Deus. Ela não tinha entendido, apesar da vivência longa dela. E parece que nós temos que relembrar essas coisas periodicamente, que nosso coração tende a abandonar isso, abandonar o conhecimento e seguir o que a gente acha que é correto, que é, Deus tem que fazer a parte dele, isso que nós pensamos, e eu tenho que fazer a minha parte, senão eu não posso ser salvo. Irmãos, e por que a resposta dessa senhora está errada? Por quê? Amados, nós não podemos fazer tudo direitinho. Nós simplesmente não conseguimos fazer tudo direitinho. Pense só, qual que é o maior dos mandamentos que a Bíblia nos traz? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Quando foi que você, durante apenas um dia, conseguiu cumprir esse mandamento? Você amou a Deus com todo o seu coração, com toda a sua mente, com todas as suas forças, com todo o seu ser. Durante um dia sequer da sua vida. Durante 1 hora. 1 minuto que seja. Meu irmão, não conseguimos. E qual outro mandamento mais fácil que esse? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando foi que você, durante um dia da sua vida, amou o seu próximo como a você mesmo? Não é mais que você, como a você mesmo. Irmãos, nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Nós não podemos fazer tudo direitinho. E o que esse texto aqui nos diz é isso, então, que nós temos que ter fé. É pela fé que nós nos tornamos justos e nos apresentamos justos diante de Deus. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Vamos ler o texto. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Vamos orar, irmãos. Pai, nós nos dirigimos a Ti mais uma vez, Senhor, e rogamos o Teu auxílio, Senhor. Rogamos a Tua força, o Teu poder, Pai, para que a Tua palavra seja proclamada, Senhor, porque eu não tenho nada em mim, Senhor, nenhum poder, nenhuma persuasão para mudar os corações, Senhor. Abençoe meus irmãos que estão aqui, aqueles que irão ouvir essa mensagem depois na internet, aqueles que não são Teus filhos que ouvirão também, Senhor. Age no meio deles, Pai, para que eles creiam em Ti, no Teu Filho, e honrem o Teu Filho, e se tornem filhos Teus, Pai, irmãos nossos. É em nome de Jesus que eu Te rogo, Senhor. Amém. Irmãos, a primeira coisa que esse texto nos diz aqui é uma frase que é muito interessante para nós. Paulo começa dizendo, se explicando, ele diz que não se envergonha do Evangelho. O que ele quer dizer com isso?
Eu não me envergonho do Evangelho. No versículo anterior, ele está dizendo que ele queria ir para Roma para anunciar o Evangelho aos irmãos e pregar o Evangelho ali. E ele fala essa frase que nos causa estranheza. Porque para nós, como crentes, para nós o Evangelho é motivo de vergonha? Não. Para nós, o Evangelho ele é motivo de glória. Nós nos gloriamos do Evangelho, o santo orgulho do Evangelho, porque é pelo Evangelho que nós conhecemos nosso Senhor. Mas Paulo aqui, ele está dizendo isso, que ele se orgulha, que o Evangelho para ele é motivo de glória. Mas ele usa esse modo negativo de falar, e ele fala que ele não se envergonha. Mas quais seriam as razões que Paulo teria para se envergonhar? Por quais razões ele alguém poderia se envergonhar do Evangelho? Irmãos, nós não conseguimos muitas vezes captar a mensagem, porque nós crescemos num país, se pode dizer, cristão, né? De crianças nós ouvimos dizer que Jesus veio ao mundo, que o Filho de Deus nasceu, que Deus veio aqui, morreu por nós, ressuscitou, voltará um dia, né, que nós teremos a vida eterna, ressuscitaremos, e coisas assim. E mesmo aqueles que não creem, mesmo aqueles que são alheios à mensagem, para eles não causa estranheza nenhuma essa mensagem. Por quê? Já está incutida na tradição. Mas para aquelas pessoas que Paulo ia pregar, isso era algo mais absurdo do mundo. Se os irmãos lembrarem de Atos 17, quando Paulo vai em Atenas, Atenas é a capital da Grécia, e a cultura grega, a filosofia grega era algo muito influente no mundo, principalmente em Roma, que abraçou essa cultura, as filosofias como Platão, Aristóteles e todos aqueles. E eles tinham, essa mente helenista deles, era a ideia da ressurreição, era algo incompatível, absurdo. Eles diziam que era algo que não era um ensinamento que não era compatível com humanos. Isso era coisa de, se me desculpe a palavra, idiotas. Tanto que quando Paulo chega em Atenas, aquela grande multidão está ouvindo ele, e o que acontece? Quando ele vai pregar e as pessoas percebem que ele está falando sobre ressurreição dos mortos, as pessoas falam, para com isso. Vamos deixar isso aí para outro dia, igual quando você vai numa loja e não quer comprar, depois eu volto. Não, depois a gente conversa sobre isso. Aí cada um foi para um lado, outros zombaram dele. Por quê? Essa ideia era uma ideia absurda. E se nós notarmos, meus irmãos, a mensagem do Evangelho, não há outra explicação se não for o poder de Deus para o avanço dela. Porque qual que é a mensagem que nós pregamos? Nós dizemos que um homem pobre, galileu, filho de pessoas pobres, numa região remota do mundo, é Deus. Nós dizemos que um homem, galileu, de uma região, que Israel era uma região ralé do Império Romano, a Galileia era uma região ralé de Israel, ou seja, um homem nascido na região ralé da ralé do mundo. Na verdade, ele não é um homem comum. Ele é o Filho de Deus, Criador do mundo, de tudo que existe, que está reinando sobre o mundo e que governa o mundo com a palma da sua mão, sustenta o universo com a força do seu poder, a rota do sol, da terra, da lua, as estações do ano, ele que manda as chuvas e governa tudo. Meus irmãos, essa mensagem é absurda ou não é? Parece, né? E mais, quem contou isso para vocês? Quem foi que trouxe essa mensagem absurda para vocês? Quem falou isso? Foram pescadores. Histórias de pescadores, né? Quando nós pensamos assim, não existe outra explicação do avanço do Evangelho que nós conhecemos se não for o poder de Deus. Mas, meus irmãos, é por isso que Paulo diz que ele não se envergonha do Evangelho. Porque em outras passagens, se os irmãos lembrarem, ele diz que o Evangelho, ele é, para os judeus, é um sinal de fraqueza, né? Para os gregos, para os judeus, eles se escandalizavam, era escândalo para os judeus. Mas para nós é o poder de Deus, é glória. Meus irmãos, e nós aqui, hoje não temos do que se envergonhar do Evangelho. E quando pregamos o Evangelho, nós não temos que ter medo de pregar, medo de anunciar, medo de se posicionar, seja lá qual for o assunto. Porque o Evangelho ele não é uma palavra, uma filosofia apenas.
O Evangelho é o poder de Deus. Ele é um leão, irmãos. A mensagem do Evangelho é como um leão. Você não ensina um leão a atacar. Você não ensina um leão atiça um leão para atacar as pessoas, atacar animais. Não, você solta o leão. E ele se defende e ele ataca por conta. Ele não precisa de ajuda. E para nós o privilégio do Evangelho é uma graça de conhecê-lo. Irmãos, e quando nós vemos aqui, na segunda mensagem aqui do versículo 16, que Paulo diz que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, nós temos algumas verdades incutidas aqui. E quando nós pensamos no Evangelho, nós temos que entender algumas coisas antes. E quais coisas são essas? A primeira verdade que está intrínseca nesse texto é que Paulo pressupõe aqui que o mundo está perdido. A humanidade está perdida. Paulo vai continuar narrando aqui como que os gregos, os bárbaros, mesmo aqueles que nunca ouviram da palavra de Deus, nunca conheceram o Evangelho, nunca nem ouviram falar, estão perdidos, não têm salvação, não há desculpa para eles. Depois, no capítulo 2 e 3, ele vai dizer como os judeus também estão perdidos, os judeus que foram aqueles que receberam a lei de Deus, receberam a revelação de Deus, os profetas, receberam os milagres de Deus, receberam o próprio Cristo encarnado, eles também não creram e fizeram para si uma religião de obras, uma religião de méritos, né? De legalista, como eles também estão perdidos. E no final no versículo 23 do capítulo 3, ele conclui dizendo que todos pecaram, aquela passagem que nós conhecemos, e destituídos, distantes, estão da glória de Deus. Não há salvação para ninguém que não crê no Senhor. Meus irmãos, e por que isso é importante nós frisarmos? Porque nós estamos numa cultura que prega totalmente o contrário disso. Na nossa cultura, nós ouvimos sempre uma desculpa para as más ações das pessoas. Quando nós vemos, por exemplo, um crime mais horrendo, por exemplo, um estupro, as pessoas dizem, não, na verdade, ele estuprou porque as pessoas têm uma cultura do estupro. Elas têm isso da sociedade. Ah, pedofilia, na verdade não, ele é um doente. Ele está doente, ele tem um distúrbio, um problema na cabeça. Ah, ele é ladrão. Não, na verdade, foi que ele não teve oportunidades na vida. Ele não teve estudo, ele não teve educação. E na verdade, meus irmãos, isso não passa de uma tentativa de aliviar o coração. Porque todos estão em pecados, todos estão condenados e sabem disso. E todos tentam aliviar a culpa, fogem da culpa, fogem da condenação, inventam rituais também, inventam desculpas, inventam religiões falsas, inventam práticas e coisas para aliviar e fugir de seus pecados. A segunda verdade que está intrínseca aqui é que Deus salva esses pecadores. Deus salva esses pecadores, mas de um modo apenas, por meio do Evangelho. Irmãos, o Evangelho é as boas novas, esse é o significado, são notícias, boas novas, de que nosso Senhor Jesus, que foi nascido como homem de mulher, Filho de Deus, ele foi participando da nossa natureza, suportou a ira de Deus, e quando aquele momento que as pessoas julgam como um momento de fraqueza, que os romanos viam como um momento de fraqueza, quando estava ali na cruz, dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? O sinal da derrota, marcado ali para os homens, na verdade, essa é a expressão máxima da glória, da graça e da salvação do nosso Deus. Que nosso Senhor ele estava suportando a ira de Deus do nosso pecado. É a manifestação do poder de Deus. E a salvação, ele vem pelo anúncio dessa verdade, do perdão dos pecados. E quando nós falamos de perdão dos pecados, meus irmãos, é importante que os irmãos entendam o seguinte, que nós fomos salvos em relação aos pecados em 3 áreas. Em 3 áreas. Nós não podemos ter a visão truncada disso. Nós fomos salvos da culpa do pecado. Os irmãos, quando creram no Senhor, vocês são salvos da culpa do pecado. Jesus pagou a nossa culpa. Os irmãos são salvos do poder do pecado. O que significa isso? Que os irmãos têm agora o poder de Deus, o auxílio de Deus, o Espírito Santo, para subjugar a carne
para vencer os pecados, para abandonar os seus vícios, para largar práticas pecaminosas, ter uma nova natureza, uma transformação do coração, e assim podem crescer no amor de Deus, na graça de Deus, na santidade, em santificação do Senhor. E por fim, meus irmãos, nós fomos salvos da presença do pecado. Como assim da presença do pecado? Meus irmãos, a nossa salvação não está completa. Ela ainda vai se completar, se perfazer. E um dia, na glória, nós seremos salvos da presença do pecado. Nós teremos um corpo incorruptível, sem pecado. Não teremos mais a pressão, a carne nos puxando a pecar, os desejos pecaminosos. Nós não somente isso, nós estaremos num ambiente, novos céus, nova terra, um lugar em que habita a justiça, ou seja, sem pecado, puro, de modo perfeito diante de nosso Senhor. Meus irmãos, não existe outra maneira de salvar, é somente crendo nessas verdades. Há tempos atrás eu conversava com um amigo meu acerca desse assunto, e na ideia dele, ele cria que uma pessoa poderia ser salva pelos seus méritos, pelo que ele fazia. E na ocasião nós falávamos de um caso específico, de um ateu, bem conhecido na cidade, confesso, daqueles que zombam de Deus mesmo, zombam da fé dos outros. E ele falava assim, como Deus não vai salvar ele? Ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa de posses, então ele era uma pessoa muito caridosa, extremamente caridosa, ajudava os órfãos, as casas de apoio, lar dos velhinhos, davam esmola para aqueles que passavam, tinha uma vida, uma conduta ilibada, ou seja, uma vida moral, diante da sociedade pelo menos, totalmente correta. Como que Deus não salvará essa pessoa? Mas, meus irmãos, nós vemos nessa passagem que nós temos ao alcance esse poder de ser libertos do pecado, somente pela fé, somente crendo no Senhor. Em Hebreus, Paulo, eu creio que foi Paulo que escreveu, é dito que nós podemos agradar a Deus pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível, irmãos. Quando diz impossível, é que não há possibilidade alguma. Por melhor que seja a conduta, por qualquer que seja a obra feita, sem fé é impossível agradar a Deus. E a terceira verdade que tem aqui implícita não, já é uma verdade bem clara no texto, é que o Evangelho, e essa é a melhor parte, a mais interessante, que o Evangelho é a manifestação do poder de Deus. Meus irmãos, nós temos que pensar no Evangelho dessa forma aqui. Nós somos tentados, muitas vezes, a pensar no Evangelho de outra forma. Não pensar dessa forma. Por quê? Por causa dos pentecostais, principalmente, e eles frisam muito o poder. As igrejas evangélicas hoje, elas vivem pelo poder, atrás de poder. Então, tudo é poder. É oração do poder, igreja do poder, louvor do poder, copo d'água do poder, tudo é pelo poder. Tudo eles querem poder. Até os louvores, meus irmãos. Tudo que eles buscam é poder. Tem um livro que chama Louvor que Liberta. Esse livro influenciou as igrejas no passado, e ele diz o seguinte, que quando você louva a Deus, quando a igreja está louvando a Deus, na verdade você está subjugando o diabo. Então, quanto mais alegria, quanto mais presença e aquela euforia no louvor, quanto mais emoção é colocada no louvor, mais o poder de Deus está agindo ali e o diabo está amarrado. Então, a pessoa está ali, né? Alegria, e o diabo está preso ali na ideia delas. Irmãos, crendices. Então, nós vemos essas grandes comunidades aí, que nós tem CDs e coisas assim, e a gente pensa, nossa, muitas vezes alguém pensa, nossa, como essas pessoas são fervorosas. Como essas pessoas são, intensidade no louvor. Por que minha igreja não é dessa forma? E muitas vezes, tudo que eles estão pensando, querendo, é poder. E isso que motiva as igrejas hoje. Saltar barreiras, derrubar muralhas, derrubar gigantes, vencer umas coisas das dificuldades do mundo, e coisas assim, poder. E o Evangelho é sim o poder.
Mas, meus irmãos, o Evangelho é o poder, nesse sentido aqui que Paulo diz aqui. Ele é o poder de Deus para salvar. Meus irmãos, eu quero que os irmãos observem que nós dificilmente pensamos no Evangelho dessa forma. Mas notem, essa é uma afirmação que nos humilha. Essa é uma afirmação que humilha a gente. E por quê? Porque, meu irmão, para você ser salvo, foi necessário muito poder. Não foi apenas um ato simples, não foi apenas uma coisinha, uma opçãozinha, não. A sujeira, o buraco que você estava, a lama que você estava era algo tão grande, tão sujo, tão porco, a escravidão que você estava do pecado, que foi necessário de Deus um ato de poder. Meus irmãos, muito mais do que um milagre, que nós podemos, do maiores possíveis, como um cego de nascença ver, como um braço de um cotoco crescer. Meus irmãos, a obra de Deus em salvar você, salvar aquele que crê, é uma expressão máxima de poder. Meus irmãos, em Efésios, Paulo diz que o poder que Deus exerceu para ressuscitar no Senhor, para ressuscitar Jesus, é o mesmo poder que Deus colocou em você, para que você nascesse de novo, para que você cresça no Evangelho. Esse foi o poder colocado. Meus irmãos, pelo Evangelho, Deus pega pessoas que eram inimigas dele, pessoas que eram contrárias a ele, que levantavam o punho para ele, que não davam ouvidos às suas palavras, que negavam, escarneciam do seu filho, e torna essas pessoas não apenas amigos, servos, ele torna essas pessoas filhas, adota elas, dá uma coroa para elas. Meus irmãos, nós estávamos mortos, essa que a Bíblia diz, cegos, nós estávamos mortos, nos deteriorando em pecado, nos caindo cada vez mais em pecado, nos afastando cada vez mais de Deus, e Deus nos ressuscitou. Meus irmãos, diante de você tinha uma nuvem tão grande em volta dos seus olhos, que você não conseguia ver a verdade. Você tinha um véu sobre os seus olhos. O seu coração era um coração de pedra, onde o Evangelho batia e escorria, e não entrava lá dentro. Mas um dia, Deus pegou e chamou você pelo nome. Sedenier, Elaine, Milena, cada um de vocês. Você despertou, seu coração virou de carne. Você ressuscitou, você passou a ver, você entendeu a mensagem, você creu nele. Deixa Romanos aberto, olha como o Evangelho se manifesta. 2 Coríntios 4:6. Meus irmãos, essa passagem é algo tremendo. Nós vemos o poder que Deus coloca em nós para que nós sejamos filhos dele. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Não fechem Romanos, por favor. Amém? Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O que esse texto está dizendo aqui? Meus irmãos, note só, esse texto está dizendo que o poder que Deus exerceu para criar o mundo foi o poder que ele exerceu para mudar seu coração. Ele está dizendo que quando Deus existia apenas trevas, a água por sobre o abismo, na face do abismo, e Deus disse, haja luz. As trevas que existiam era o seu coração. E quando Deus disse, haja luz, a luz explodiu no seu coração. E você pôde ver, e compreender e crer no Evangelho. O poder que Deus exerceu na criação, que é algo inimaginável, irmãos, que Ele trouxe coisas que não existiam a existir. É o poder que Deus exerceu em você para converter seu coração. Meus irmãos, isso é algo tremendo. Amados, o que você acha que pode fazer isso? Converter uma pessoa? Você acha que uma música suave pode fazer isso? Muitas vezes nós pensamos. Você acha que um pregador eloquente pode converter um coração? Você acha que uma pessoa nascer em algum berço, de alguma família, converte algum coração? Boas obras podem salvar alguém? Transformar alguém? Meus irmãos, somente o Evangelho de Deus
que tem o poder para quebrar, arrebentar, destruir a pedra do seu coração e entrar, ressuscitar você. Somente o Evangelho, o poder de Deus por meio do Evangelho. Só, meus irmãos. Isso já aconteceu com você? Você já creu no Evangelho? Você já confiou? Já confiou na obra do nosso Senhor Jesus Cristo? Já creu nele? Entregou sua vida a Ele? Meus irmãos, observe. O cristianismo, se assim é, do jeito que nós falamos, ele não é uma religião de experiências. Ele não é uma religião de experiências. O que significa isso? Que ser crente não é você fazer certas coisas. Ser batizado, ceia, ir para a igreja, ser membro de uma igreja. Não é você fazer rituais, não é você praticar certos atos, cantar bonito, vir aqui religiosamente, usar saia, usar terno ou camisas. Não! O Evangelho é uma religião, o cristianismo é uma religião de experiência. O Evangelho é uma religião de experiência, que significa você experimentar o poder de Deus. E muitos se surpreenderão aquele dia, porque eles nasceram na igreja, cresceram na igreja, casaram na igreja, criaram seus filhos na igreja, serão velados na igreja, mas aquele dia serão negados pelo Senhor porque não conhecem a Deus. Muitos, porque não creram, fizeram rituais, procedimentos, viveram no oba-oba da comunhão, muitas vezes, daqueles irmãos, apenas. E o cristianismo se resume a isso, meus irmãos. Experimentar o poder de Deus, que vem pela fé, que é obtido pela fé, de vencer o pecado, de crer, de permanecer firme até o fim. E o Evangelho tem salvo você. Ele salvou você da culpa do pecado. Ele salvou você do poder do pecado. Ele te livrou da imoralidade, da desobediência, da mentira, da desonestidade, de todas essas coisas. O Evangelho tem salvo você, transformou seu coração. Quando você olha para trás, você consegue ver o poder de Deus agindo na sua vida. Meus irmãos, o Evangelho ele nos dá força para vencer também. Ele nos dá força para vencer. Vencer o quê? O pecado. Vencer o mundo. E a última coisa que eu quero que os irmãos notem é que esse poder do Evangelho, da salvação, a salvação em si, ela é obtida apenas por um meio. E nós já dissemos qual? É pela fé. E quando nós dizemos isso, nós queremos dizer que o Evangelho é universal. Não da universal, né? Universal. Em que sentido? Que o Evangelho é para todos no seu alvo. Para todas as pessoas. Olha que o texto nos diz. Pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo. Primeiro do judeu e também do grego. O que significa isso? Que primeiro tem que pregar o Evangelho para o judeu e depois tem que pregar para o grego? Para os bárbaros? Para nós? Para os gentios? Não. Ele está dizendo no sentido cronológico. É que o Evangelho ele foi primeiro anunciado aos judeus. Para quem que Jesus veio primeiro? Onde foi o ministério do nosso Senhor? Ele nunca saiu dos termos de Jerusalém, da Judeia, de Israel. Não. E Mateus ele narra muito bem isso. Como era importante nos planos de Deus que o Evangelho fosse anunciado primeiro à Judeia e Samaria e depois aos confins da terra. O Evangelho de Mateus ele especifica muito bem isso. Mas o que nós entendemos é que o Evangelho ele é universal no seu alvo, ou seja, é para todo aquele que crê, sem distinção, jovens, crianças, velhos, todo aquele que crê. E porque todos esses também precisam, crianças, jovens e velhos, adultos e velhos. E ele é apenas para o que crê. Olha o versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. O que significa essa expressão? De fé em fé. Meus irmãos, significa o seguinte, que ele é da fé do começo ao fim. Ele começa pela fé e ele termina pela fé. Eu não me lembro quando eu me converti. Eu era criança, eu sempre fui na igreja. Mas hoje você tem fé.
Você tem fé. Então você está salvo. De fé em fé. O que importa é que você persevere na fé até o fim. Aquele que se desvia, ele não creu. Porque ele não perseverou na fé. Aquele que perseverar será salvo. Não é isso que a palavra de Deus diz? O que significa? Que ele é da fé do começo ao fim. Começa pela fé e termina pela fé. Até o fim. Meus irmãos, a gente está falando aqui que é apenas pela fé, mas o que eu quero que os irmãos não confundam é que quando nós dissemos que a fé verdadeira, ela não é simplesmente aceitar alguns fatos, né? Muitas pessoas falam, eu tenho fé, por quê? Eu acredito em Jesus. Jesus veio, eu acredito que Jesus existiu, então eu sou salvo. Né? Muitos falam assim, se você falar Jesus entra no meu coração, acabou, né? Você está salvo. Não, meus irmãos. Tiago nos diz que o diabo também crê e treme. Meu irmão, para você ser salvo, você tem que ter mais fé que o diabo. Você tem que crer mais que o diabo. O que significa isso? Que a sua fé tem que resultar em obras, conforme Tiago nos diz. Que a fé produz frutos, ela produz ações. E com isso, a fé verdadeira é aquela fé, então, que se lança, que abraça ao Senhor, que devota a sua vida ao Senhor, que se rende aos pés de Jesus. Essa é a fé verdadeira. Que é aquela fé que se coloca, que roga a misericórdia do Senhor e crê na obra dele, no perdão dos pecados. E assim vive a sua vida para o Senhor, de mente e coração. E o versículo 17 aqui, rapidamente, eu quero para nós terminarmos, ele explica em que sentido que o Evangelho é o poder de Deus, nesse sentido da fé. Ele diz, porque nele se descobre a justiça de Deus, no começo do versículo. Irmãos, é porque no Evangelho Deus revela a sua justiça. Ele revela para nós a justiça dele. Bem, como assim? Como que no Evangelho Deus revela a sua justiça? Amado, no Evangelho Deus revela que é justo. Mas não é só isso. Porque pelo fato de Deus ser justo, significa que ele condena o mal, correto? O que é um juiz justo? Nosso Senhor é juiz, não é? E o que é um juiz justo? Um juiz justo é aquele que condena o culpado. Se alguém é culpado de um crime, de uma ofensa, ele condena e faz aquela pessoa pagar pelo crime. Mas, meus irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Mas como ele pode perdoar a nós? Que não somos justos. Como Deus pode perdoar nós que não somos justos? Eu vi uma ilustração que representa muito bem isso. Imagine que você chega na sua casa um dia, você encontra uma cena horrenda, horrível. Você chega e vê que tem alguma coisa errada. E você entra e vê ali uma cena macabra. A sua família toda foi morta, assassinada. Uma coisa que a gente não quer nem pensar, né? Sangue, aquela cena horrorosa. E quando você olha, você vê o assassino ali. Você vê ele com a arma do crime na mão, coberto de sangue. Você, num ímpeto, agarra, captura, chama a polícia. Ele confessa o crime. Ele confessa que fez aquilo. Você tem certeza absoluta que foi ele. E ele vai preso. E um dia chega o dia do julgamento dele. Chegou o dia do julgamento. E você vai lá. Você vai lá porque você testemunha e você quer ver ele ser condenado. Você quer ver a justiça ser feita. Que se bem que a justiça poderia ser muito maior nesse caso, né? Mas você quer ver a ação da justiça, do juiz. Você vai lá e o juiz chega no dia do julgamento e fala assim, olha, aponta para o réu e diz, olha, você hoje está com uma grande sorte. Hoje é o seu dia de sorte. Porque eu estou de bom humor, acordei muito bem e eu sou uma pessoa que gosta de fazer bondades às pessoas, caridade. E eu te absolvo. Você está perdoado. Meu irmão, o que você diria desse juiz? Você diria que esse juiz ele é pior do que o assassino. Ele é tão culpado quanto. Ele é muito pior que o assassino.
porque ele não condena aquele que tem a culpa. Ele absolve o culpado. Mas como Deus, justo juiz, que condena aqueles que condenam o mal, os maus juízes, pode inocentar você. Como Deus, o justo juiz, o rei da justiça, pode falar você, que é um pecador culpado, depravado, mau, pode falar que você é justo. E pode você se apresentar justo diante dele naquele dia. Responder aquela pergunta que fizemos no começo. De que forma? Meus irmãos, a resposta está aqui. É porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus. Porque Deus não é somente justo. Por meio do Evangelho, ele se revelou justificador. Como assim? Deus pega a justiça de Cristo, que é perfeita, que nunca cometeu pecado nesse mundo, e foi condenado como um pecador, como um criminoso, e coloca em você, que não tem justiça alguma, e pega o seu pecado, a sua culpa, e coloca na conta de Jesus. E condena Jesus por isso. Ele pegou a culpa sua, e imputou em Jesus, e pegou a justiça de Jesus, e imputou em você. E no capítulo 8 de Romanos, no versículo 1, Paulo diz: porquanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meus irmãos, é somente por meio do Evangelho que Deus pode perdoar pecadores, salvar pecadores. E ele termina com essa frase: como está escrito, mas o justo viverá pela fé. O que significa isso? O justo viverá pela fé. Essa frase vem de Abacuque 2,4. E o significado dela é o seguinte: aquele que pela fé é tornado justo, esse viverá. Se você creu, se você tem a fé no Senhor, você é tornado justo e você tem a vida eterna. Você vai viver na justiça. Caso contrário, você está morto em ofensas e pecados. Você está destituído da glória de Deus. Meu irmão, e vem a pergunta mais uma vez, e a pergunta final. Você creu no Senhor? Você confia no Senhor? É importante nós meditarmos nessas coisas, para não sermos como aquela senhora do começo. Tantos anos na igreja, há uma vida na igreja, mas não conhecia a fé, não conhecia como que o Senhor o salvou, não conhecia elementos básicos da fé. E estava difundindo pregações erradas, heresias para todos. Você creu no Senhor? Você um dia se achegou ao Senhor? Creu no seu Filho? Creu na sua obra? Se entregou de coração a Ele? Meu irmão, se você aqui, se alguém que assiste, não fez isso, meu irmão, a hora é agora. A hora é agora. Não tarde esse dia, não deixe para outro dia essa oportunidade. Porque talvez não tenhamos oportunidade. Haverá o dia em que essa oportunidade será tirada. Haverá um dia que essa oportunidade acabará. Acabará pelo seu fim, ou acabará pelo fim de todas as coisas. Mas um dia ela acabará. Quanto menos esperarmos, ela acabará. E é importante, meus irmãos, que nós nos agarremos a isso. Nos joguemos aos joelhos, de joelhos aos pés do Senhor. E roguemos misericórdia a Ele. E não deixemos ir. Enquanto nós não tenhamos certeza em que Ele nos perdoou, e que alcançamos o seu favor, que nos arrependemos dos nossos pecados, e que cremos na obra, na salvação do nosso Senhor, e que alcançamos a salvação dEle. Rogue, se dirija a Ele, clame, rogue. Não pare até conseguir, não pare até saber, até entender. O amor do Senhor, que amou esse mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Vamos louvar nosso Senhor pela graça, pela glória da salvação dEle. Amém? Vamos orar. Senhor, te louvamos, Pai, pela tua salvação. Te louvamos, Senhor, pela tua justiça que o Senhor nos dá por meio de Jesus. Te louvamos, Pai, porque sabemos que tudo isso é de graça. Tudo isso não vem de nós. Tudo isso é dom seu, até mesmo a fé, Pai. Até mesmo a fé que nós temos
é fruto do teu poder, do poder do teu santo evangelho, que atua em nós e que muda o nosso coração, nos transforma e nos torna seus filhos, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós somos dignos de tamanha bênção, Senhor. Eu te peço que eu e meus irmãos sejamos cada dia gratos, cada dia, Senhor, rendemos glórias a Ti, graças a Ti, e que falamos abertamente desse evangelho, Pai, e que nunca, Pai, nos achemos, Senhor, medrosos, temerosos, com vergonha do Teu santo evangelho, Senhor. Obrigado por tudo, abençoe todos os irmãos espalhados por esse mundo, Senhor. E todos aqueles que ouvem essa mensagem também, Senhor, que o Senhor os busque, os chame, Senhor, para o Seu reino e para a Tua igreja. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Irmão Manuel.